seja o nome do Senhor. Nas Escrituras dizem que o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata. Maranata é um anseio, um desejo pela volta do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, que se não existe desejo no seu coração pela volta do Senhor, alguma coisa está errada. Porque a igreja, ela anseia, ela deseja, ela almeja se encontrar com o Senhor. E é isso que nós vamos cantar agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos declarar que Ele está voltando. Tu és
está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei te libertar e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Maranata. Aleluia, Jesus. Te louvamos, te exaltamos, glorificamos o nome do Senhor. O Senhor está vivo e o Senhor vai voltar. E todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Olá, graça e paz, que Deus abençoe sua vida e sua casa e tudo que é seu. Nós estamos na quarta-feira, hoje é dia de estudo bíblico da Palavra de Deus e eu quero te convidar a sua família, convidar gente que está do seu lado, gente que está com você, seja onde você estiver agora, na sua casa, no trabalho, no seu carro, vamos parar para um tempo de adoração ao nome do Senhor, um tempo de crescimento espiritual, um tempo de busca de conhecimento da Palavra de Deus. Então vem comigo, se você está com a sua Bíblia, eu peço que sintonize, se for digital, se for Bíblia de papel, física, abra comigo agora no livro de Apocalipse. Vamos ler o texto que está em Apocalipse capítulo 2, versículos do 18 até o de número 29, ok? E diz assim o texto: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retendes até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós agora abrimos esse culto, mesmo à distância, mas a sua igreja, Senhor, se encontra reunida nesse momento de forma descentralizada. A igreja está nos lares agora, e eu posso ver uma multidão
agora junto comigo, reunida, assentado nos seus lares, ouvindo a doce palavra do Senhor. Eu peço, meu Deus, que pelo Teu Espírito Santo venha esclarecer, iluminar nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender os mistérios da Tua palavra. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Caríssimos, nós estamos já algumas quartas-feiras, e você que está acompanhando, eu fico grato pela sua companhia. Nós estamos estudando sobre as igrejas da Ásia, aquelas escritas lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse, e temos aprendido com o comportamento dessas igrejas, com a dinâmica desenvolvida por elas no seu ambiente interno. Nós vemos que cada uma delas carrega uma característica diferente da outra. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a igreja de Tiatira, a igreja que estava em Tiatira. Então precisamos entender o que é essa cidade, precisamos de contextualizar, e eu quero te chamar a sua atenção, para que a gente possa nesse momento entender. Tiatira era uma cidade localizada na Mísia, na região da Ásia Menor, e é uma cidade que ficava a 80 quilômetros de Esmirna, outra cidade que é também citada lá no livro do Apocalipse, e era considerada santa. Engraçado, né? Por causa do seu templo dedicado a um deus chamado Tirinos, o deus do sol. Lá havia um templo dedicado a ele, e na carta que Jesus envia a esta igreja, ele referiu principalmente aos dons espirituais exercidos dentro dela. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre a referência de Jesus nesta carta à igreja de Tiatira, referindo-se aos dons espirituais dentro daquela igreja. Nós passaremos por algumas diretrizes para compreendermos isso, porque havia um problema do uso exagerado dos dons, o uso inadequado dos dons, um entendimento equivocado muitas vezes que havia lá. Esse era o problema da igreja de Tiatira, e eu quero chamar você para vir comigo então. Então vamos inicialmente enxergar nesse texto que nós tomamos, de Apocalipse 2, de 18 a 29, que a igreja de Tiatira era uma igreja abençoada pelo Espírito Santo. Olha só, apesar de algumas coisas que acontecia dentro dela, mas era uma igreja abençoada pelo Espírito Santo. Ela havia experimentado muitas bênçãos decorrentes do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo no meio dela era algo muito real. Pois bem, a promessa, aquela que nós falamos na semana passada, sabe, aquela antiga promessa do Espírito Santo, ela já havia se cumprido dentro da igreja de Tiatira. Os crentes de Tiatira, eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo no ato da sua conversão. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, de pessoas que possuíam a unção de Deus sobre a vida deles, sabe? E era comum naqueles tempos, imediatamente que as pessoas iam convertendo, elas faziam isso por obra do Espírito Santo e se tornavam pessoas dinâmicas. As pessoas que convertiam naqueles dias, elas recebiam o Espírito Santo de imediato, e a operação do Espírito Santo na vida delas fazia com que elas se tornassem crentes fervorosos. A igreja primitiva e a igreja da expansão, que nós estamos aqui já pensando um pouco sobre ela, era constituída de pessoas cheias do Espírito Santo, de pessoas fervorosas. O comportamento deles era diferenciado porque eles se entregavam para valer, entregavam sem reserva. Era uma fé viva e vivificada. Dentro dela, você vai ver isso aí no versículo 19 do texto que nós acabamos de ler. Tiatira era uma igreja onde no seu meio, devido à ação plena do Espírito Santo, reinava no meio da igreja de Tiatira os dons espirituais. No versículo 19 você vai ver isso. Os dons operavam vigorosamente entre os crentes daquela igreja. E como por exemplo na igreja de Corinto, você vai ver isso em 1 Coríntios 1,7, também era uma igreja repleta de dons.
Paulo vai tratar dos dons espirituais, principalmente com os corintianos. Estou falando da igreja de Coríntios. Pois essas dádivas eram oferecidas àquelas pessoas porque eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. Os dons são dádivas do Espírito Santo. Portanto, se a igreja está cheia do Espírito Santo, se a igreja está vivificada pelo Espírito Santo, se ela permite a ação do Espírito Santo no meio dela, naturalmente vai começar a despontar no meio desse povo, ou a igreja que dá lugar ao Espírito Santo, vai despontar no meio dela os dons espirituais, os dons do Espírito, porque os dons são dados para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo, e são dados pelo Espírito Santo. Olhe bem, nós temos que a todo tempo, quando o assunto for dons espirituais, nós precisamos de associar dons com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem dá o dom para a igreja, para as pessoas. Cada crente recebe, ele pode pedir quantos dons ele quiser. Olha que legal, os dons não são restritos. Há pessoas da igreja, há crentes cheios do Espírito Santo que buscam, que às vezes tem 2, 3, 4, 5 dons. E o Paulo vai recomendar isso quando ele trata de dons. Ele vai falar assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Não há mal nenhum se algum irmão, algum crente na igreja desejar um ministério específico, isso é bênção, e ele orar ao Senhor e dizer: Senhor, pelo teu Espírito Santo, eu quero receber o dom X ou Y, porque eu quero ser instrumento na edificação do corpo de Cristo. Deus vai fazer isso, o Espírito Santo vai conceder a essa pessoa esse dom, porque ele está pedindo não com objetivos pessoais, não para publicar para todo lado que ele tem o dom X ou Y, mas ele está humildemente pedindo e buscando a Deus um dom com o objetivo específico de edificar o corpo de Cristo. Não há nada melhor, não há sensação melhor do que quando o crente dotado de algum dom do Espírito Santo se torna útil na vida da igreja. Isso é maravilhoso. Eu fico, por exemplo, pensando em alguns, por exemplo, os dons dados aos diáconos da igreja. Eu já falei várias vezes, vou repetir mais uma vez, meu grande sonho era ser diácono, porque eu acho lindo o trabalho do diaconato, quando eles se reúnem para servir, para prestar serviço a outrem, para ser útil para o outro irmão. Olha que coisa maravilhosa isso, para repartir o pão com aquele que não tem. Isso é um dom de Deus, dado a pessoas específicas. Olhe, então, havia muitos dons espirituais no meio daquela igreja, para o que for útil, como Paulo escreve em 1 Coríntios 12, versículo 7, para a edificação da igreja, em 1 Coríntios 14, versículo 3, em diante você vai encontrar isso aí. Mas havia algumas dificuldades no meio da igreja de Tiatira com relação ao uso correto dos dons. Quero que você pense comigo que lá ela recebera a doutrina, o ensinamento sobre o uso correto dos dons. Isso está escrito, está evidenciado pelo bom número de membros daquela igreja que possuíam dons. Então ela era bem ensinada, e ela não aceitou o fanatismo que apareceu lá. Você vai ver isso no texto, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 24, que aqueles que eram cheios do Espírito Santo, possuidores dos verdadeiros dons do Espírito, quando no meio deles, e aí nós vamos pensar naquelas parábolas que Jesus fala, no joio que cresce no meio do trigo e tal, o joio cresceu no meio do trigo. De repente, no meio da igreja de Tiatira, começa a aparecer alguém que estava fazendo uso inadequado dos dons, estava entrando para um lado de fanatismo. Mais adiante nós vamos conversar um pouco sobre o texto que ele fala lá, sobre a referência a Jezabel, que aqui é uma linguagem figurativa no Apocalipse, mas é uma referência àquela Jezabel lá do Acabe mesmo. Vou falar melhor sobre ela daqui a pouquinho. Mas no meio da igreja haviam pessoas que enveredaram para um caminho contrário ao propósito inicial do dom do Espírito Santo, mas havia lá um grupo considerável de crentes, a grande esmagadora maioria de crentes fiéis e dispostos a manter a pureza da doutrina cristã, e com isso Jesus podia contar com eles.
essa referência à igreja de Tiatira passa por esse direcionamento também, né? Então vamos pensar nos exageros que aconteciam dentro da igreja de Tiatira. A gente vai aprender algumas coisas, porque se nós não tomarmos cuidado, dentro da igreja de Cristo, nesses tempos de hoje mesmo, as coisas começam a acontecer de forma equivocada, e há direcionamentos errôneos em relação, sobretudo, à questão de dons espirituais. O líder da igreja, o pastor da igreja, ele tem que estar mesmo totalmente iluminado pelo Espírito Santo para poder prover a sã doutrina dentro da igreja, para que não haja a questão dos exageros, os equívocos no uso dos dons espirituais. Jesus mencionou nessa carta uma mulher que era membro da igreja de Tiatira, né? Era uma integrante daquela igreja, e que tinha recebido o dom de profecia, coisa inteiramente normal até aí, mas Deus dá isso para a edificação da igreja. Só que essa profetisa, né, que existia na igreja de Tiatira, ela enveredou-se por alguns caminhos. Aquela mulher, citada lá como Jezabel, da igreja, né, ela se deixou vencer por um grande problema que rodeia, que está ao redor daqueles que possuem dons, que é o orgulho. O problema dela era o orgulho. Quando ela, no uso do dom, sentiu que Deus a abençoava, ela se sentiu orgulhosa disso. Então, por ela ter se tornado uma orgulhosa, e por dizer profecia, você vai ver isso lá no versículo 20 do capítulo 2, e ter o dom de profecia para alguém não significa que ele é maior ou que ele é melhor do que qualquer outra pessoa dentro da igreja, não é verdade? É um ministério da palavra, o dom de profecia no Novo Testamento é diferente do dom dado ao profeta lá no Velho Testamento. No Novo Testamento você vai encontrar a expressão profetas, Então todo aquele que tem o dom da palavra, o evangelista, o pastor, o apóstolo, o evangelista aqui é no sentido amplo, qualquer pessoa na igreja pode ser um evangelista, e para ele exercer o dom de evangelista, ele precisa receber isso do Espírito Santo. Ele é um profeta. O dom de profecia, ele se demonstra, ele aparece, ele se torna visível através do apostolado, através da pregação da palavra, através dos sermões que o pastor prega. Isso é um ato profético do Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vamos encontrar isso lá, que Deus vai dando a cada um segundo o dom de Cristo, né? A Bíblia fala das 4 filhas do evangelista Filipe, que profetizavam. Você vai ver isso, e logo em seguida é mencionado que chegou na Judéia um profeta por nome de Ágabo, lá em Atos 21, de 8 a 10. Observe que aqui há 2 expressões distintas. As moças, né, as filhas de Filipe, profetizavam, elas eram profetisas, e Ágabo, que chega, ele é tratado como um profeta, porque ele veio de longe trazendo uma mensagem àquele povo naquela região. E em Tiatira, aquela mulher chamava a si mesma de profeta. Olha bem, então ela praticava o que eu vou chamar, e eu entro nesse comentário agora com você, profecia da própria cabeça. Isso é um problema, e aí está o problema, o grande equívoco está aí. Jezabel começou a inventar profecias lá. Ela profetizava dizendo que não era necessário obedecer às orientações dadas pelos apóstolos sobre a necessidade dos crentes se absterem de carne sufocada, sangue, prostituição, idolatria e tal. A Bíblia ordena que tudo isso deve ser examinado. Qualquer manifestação discordante da Bíblia é inteiramente falsa. Então, como que você vai detectar um falso profeta ou uma falsa profetisa? É quando ele ou ela começam em tom profético. Essa expressão é muito usada nesses tempos de hoje, a tal
do ato profético, né? Você já deve ter ouvido falar nisso, a profetada, né? É um problema sério. As pessoas começam a falar de si mesmas, e o grande sinal que nós vamos ter para detectar o falso profeta ou a falsa profetisa, é quando ele ou ela começa a falar cujas coisas que ele diz são contraditórias aos princípios bíblicos. Então é muito fácil para identificar, e o crente em geral, ele precisa de ter esse dom, chamado dom de discernimento de espírito, para ele entender quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando, percebe? Então precisamos de buscar com zelo os melhores dons, e busque com veemência o dom de discernimento de espírito. Na igreja todos nós precisamos de ter isso, ok? Pois bem, lá na igreja de Tiatira estava havendo uma anarquia no uso dos dons espirituais. As profecias levianas começaram a seduzir os crentes para a idolatria, a prostituição, e Jesus disse que Jezabel tinha já filhos. Apocalipse 2, versículo 23, você vai ver isso. Isso é, ela tinha seguidores que estavam formando um grupo à sua volta, e o Espírito Santo chamou aquela mulher de Jezabel. No versículo 20 você vai ver, certamente por causa da maneira como a esposa de Acabe, rei de Israel, e aí eu quero te chamar para dar uma volta lá em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 30 e 31, que a mulher de Acabe, ela seduzia o povo à idolatria e à prostituição. Também aquela mulher, citada lá na carta da igreja de Tiatira, ela causou um grande estrago com as suas profecias, entre aspas, naquela igreja de Tiatira, porque ela começou a rebanhar pessoas, e com a sua maneira de dizer as coisas distorcida com a palavra de Deus, sobretudo colocando pessoas contra o líder da igreja. Olhe bem, isso é muito grave, porque ela levantou no meio da igreja para rebanhar um grupo de pessoas, estando junto com ela, que pensassem junto com ela, e ela estava dividindo a igreja. Ora, é muito perigoso isso. Todos nós, meus irmãos, podemos ter e devemos ter dons espirituais, mas o corpo de Cristo tem que ser edificado com esses dons. Se o chamado, determinado dom, não for para edificação, então ele não provém de Deus, ele não tem utilidade na igreja. E aqui em Tiatira estava acontecendo exatamente isso. Essa mulher, denominada Jezabel, não que o seu nome assim o era, mas por causa da referência à mulher de Acabe, lá citada em 1 Reis, ela estava prostituindo com a igreja. As pessoas com as quais ela relacionava passavam a estar contaminadas com o seu pecado. Isso é um problema, né? Na igreja há um líder espiritual. Por isso você vai ver que a cada uma dessas cartas do Apocalipse, Jesus começa dizendo assim: ao anjo da igreja que está em tal lugar X ou Y, ok? Significa dizer que o anjo da igreja, que é o pastor da igreja, ele é o mentor intelectual espiritual da igreja, ele é o doutrinador da igreja, ele é aquele que tem a responsabilidade de trazer o ensino saudável. O pastor tem a responsabilidade de trazer a comida boa para alimentar as ovelhas. Se ele errar, ele vai responder diante de Deus por isso, porque a atribuição é dele. Então, se levanta outra pessoa dentro da igreja e que estriba na sua própria sabedoria, se auto-intitulando profeta não designado por Deus, e começa a ensinar dentro da igreja, ou criar ao redor de si alguns rebanhos pequenininhos, começa a rebanhar pessoas, ele é considerado uma Jezabel. Ela está prostituindo a igreja de Jesus, está profanando a igreja de Cristo, ela está contaminando a igreja de Cristo. Por isso, as questões da unidade na igreja é muito importante. Todos nós precisamos de olhar na mesma direção, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ok? Jezabel tinha um grupo, ela formou um grupo em torno de si, rodeada por um certo número de crentes fanáticos, e Jezabel criticava tantos quanto não lesse a sua cartilha.
o resultado sempre acompanha o uso indevido dos dons. No livro de Miqueias, no capítulo 3, versículo 5, nós vamos ver isso, né? As consequências desse fanatismo, então, começaram a acontecer. E o fanatismo de Jezabel, aquela profetisa de Tiatira, abriu a porta para as manifestações demoníacas. Olha isso. Ela estava sendo instrumento de Satanás o tempo todo e acabou atraindo para dentro da igreja a ação de Satanás, porque ele encontrou a porta aberta. Ele encontrou pessoas que estavam servindo literalmente a ele. Então começam as manifestações demoníacas. Jesus mencionou que os seguidores de Jezabel até falavam das profundezas de Satanás. Você vai ver isso no versículo 24 do capítulo 2. Dentro da própria igreja de Tiatira, uma igreja cheia do Espírito Santo, um grupo arrebanhado pela profetisa Jezabel, estavam até mesmo falando de Satanás e da sua profundidade, ou seja, propagando o culto pagão, o culto satânico, no meio dos arraiais sagrados, né? E a Bíblia nos adverte sobre o perigo, né, dos falsos profetas que procuram enganar até os escolhidos. Jesus falou disso em Mateus 24, versículo 24, né? O erro de Jezabel foi porque ela abriu a porta para a operação de um espírito de impureza. Zacarias capítulo 13, versículo de número 2, e vai tratar disso. E ela seduzia os membros da igreja para que com ela prostituíssem. Olha isso, eles se tornavam um corpo só com ela. Então havia prostituição dentro da igreja, não no sentido literal, no sentido da prostituição que nós conhecemos, que é a venda do corpo, não é isso. Mas a prostituição aqui é a violação do corpo sagrado, o corpo de Cristo. Com as suas doutrinas falsas, ela ia contagiando algumas pessoas e aquelas pessoas se tornavam um corpo só com ela. Quando Jesus fala da prostituição no sentido estreito, da prostituição propriamente dita, ele vai dizer que aquele que praticar o ato sexual de forma ilícita com uma mulher, ele se torna um corpo com ela. Do ponto de vista prostituição bíblica aqui, ele está dizendo isso, que Jezabel propagava uma doutrina diferente das doutrinas de Cristo. Ela profetizava algo que não vinha de Deus, e as pessoas que acatavam aquelas profecias se tornavam um corpo com ela, e de fato ela estava constituindo um corpo estranho, um corpo corrompido dentro do corpo de Cristo, que era a igreja de Tiatira. Olha que coisa muito séria isso, né? Pois bem, caminhando então para a parte final desse estudo, vamos pensar então o que aconteceu. Jesus censurou o anjo daquela igreja, não poderia ser diferente. Me desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas o pastor da igreja de Tiatira, ele foi um pastor molenga, digamos assim, uma linguagem bem rudimentar. Ele foi um pastor frouxo. Convém examinar as profecias. Deus havia ordenado que se examinasse as profecias. No Antigo Testamento ele costumava chamar a atenção contra os profetas que falavam para seduzir o povo e afastá-lo do Senhor. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, você vai ver isso aí. A Bíblia diz que essas coisas acontecem porque Deus quer provar o seu povo, a saber, se esse ama a Deus de todo o teu coração. Deus permite certas coisas acontecer para que ele enxergue os verdadeiros adoradores, né, os verdadeiros cristãos, né? Deus vai examinar, né, mandar examinar tudo e reter o que é bom. Interessante, ele manda julgar as profecias. Paulo vai ensinar isso. Tudo quanto é contrário à palavra de Deus está debaixo de maldição, como Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Era realmente uma falta muito grave ter o anjo daquela igreja deixado de examinar em tempo as profecias que apareciam e se espalhavam no meio da igreja. Ele não estava atento, ele deixou as coisas acontecerem, e quando foi ver, o estrago já estava feito, não é verdade? Deus ordena o exame, ele manda examinar tudo, reter o que é bom, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer, dando debalde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Qual o pecado então
que o anjo da igreja de Tiatira cometeu? Ele comete o pecado da omissão, né? A omissão daquele anjo da igreja, daquele pastor em Tiatira, foi a causa da desordem. O fraquejar do pastor da igreja, no tocante à manutenção da boa ordem, ele era fraco, permitiu que Jezabel crescesse como profetisa, e ela teve a oportunidade de se tornar uma líder, de fazer-se líder no meio da igreja. O corpo que tem duas cabeças, ele é confuso, né? Em primeiro lugar, nós temos que observar que ninguém serve, seja homem ou mulher, jamais se torna líder por ser um portador de dons espirituais. A liderança na igreja é dada por Deus através dos ministérios, enquanto que a finalidade dos dons é a edificação da igreja. Tem que diferenciar isso aqui, precisa de entender essa divisão das coisas, né? Os dons são um meio para ajudar na obra. Portanto, um final de fracasso quando um servo de Deus deixa uma pessoa que se diz profeta dominá-lo pelas suas revelações, né? Eu falei semana passada que o pastor, o líder, o anjo da igreja, ele não precisa de ser deselegante, deseducado com ninguém, mas ele tem que ser pulso firme quando o assunto é a manutenção das doutrinas bíblicas, não doutrina de pessoas, mas não abrir mão daquilo que a Bíblia defende como regra para a nossa fé e a nossa vida espiritual. Precisa estar atento o tempo todo para afugentar do meio do rebanho o lobo, porque ele anda, a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Ele está o tempo todo olhando para o rebanho do Senhor Jesus e querendo encontrar uma ovelha que esteja mancando, fraca, que esteja fora do meio das outras. Isso tudo ele observa, o alvo fácil de Satanás. E aí o pastor precisa estar atento, o que não aconteceu em Tiatira, né? O diabo certamente encontrou uma porta através daquela profetisa e entrou para dentro da igreja e acabou fazendo um estrago. E Deus e Jesus censura aquele líder, como eu já disse agora há pouco, e é por causa da sua omissão de permitir que o lobo entrasse no meio do rebanho e pudesse morder, machucar, talvez até matar algumas das ovelhas. A missão do pastor é muito importante nesse contexto, né? Ele foi responsabilizado, Jesus responsabilizou o anjo daquela igreja, né? E porque reinava um clima de tribulação. Versículo 20, ele vai dizer: eu conheço as suas tribulações. Capítulo 2, versículo 20, aquela igreja estava vivendo um tempo de tribulação. Muitos haviam desviados, outros estavam fanatizados, e os crentes sinceros sofriam. O anjo da igreja abandonara as ovelhas diante do ataque do lobo. Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 12 e 13. Deus nos guarde de falha tão grande, tão grotesca, semelhante a essa. Que o Jesus, o grande pastor das ovelhas, seja aquele que esteja a todo tempo cuidando de cada um de nós. E aí eu também sou ovelha, né? Pois bem, finalizando, Tiatira teve as oportunidades para se arrepender. Olha como que Deus é tão misericordioso, como Jesus é tão misericordioso, que ele deu aos crentes desobedientes daquela igreja a oportunidade para se arrependerem. O arrependimento é uma nova tomada de posição resultante do reconhecimento do erro cometido, com o pedido de perdão e uma sincera disposição para não errar mais, né? A palavra de Deus vai dizer assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Há uma trilogia para o perdão. Eu falo muito disso para os alunos da classe de batismos. Nós estamos na nossa igreja com uma classe de pessoas para se batizarem, e eu falo muito sobre isso com eles. Falo: olha, há uma trilogia, há uma lógica para que aconteça o perdão: reconhecimento, a confissão e o abandono. Havendo esses três elementos, o perdão é uma questão de consequência, né? Até Jezabel, aquela profetisa que foi porta de entrada para a ação de Satanás para dentro da igreja
de Tiatira, ela também é convidada a se arrepender. Você pode estar pensando agora, mas pastor, ela fez esse estrago todo. Olha o que está no versículo de número 21. Jesus chamou Jezabel a arrepender-se, mas ela endureceu o coração. Embora ela houvesse prejudicado tanto os crentes, Jesus, contudo, estava pronto para perdoá-la. O perdão de Jesus é incondicional, dando uma oportunidade, né, para ela e para qualquer pessoa. Nós precisamos de aqui lembrar do vaso e do oleiro, lá do livro de Jeremias, no capítulo 18, né, que ele quebra o vaso mal feito e faz um novo vaso dele. Assim era o desejo de Jesus para a profetisa chamada Jezabel, na igreja de Tiatira, fazer dela um vaso novo, mas ela rejeitou isso, né? Ele deu também a oportunidade ao grupo que estava junto com Jezabel, os seguidores de Jezabel. Eles foram também chamados ao arrependimento, embora enganados até o ponto de cometerem graves pecados. Jesus, no seu amor, lhe queria perdoar, restaurar, sabe? E importava somente o reconhecimento deles, por parte deles, do seu erro, para que alcançasse assim o perdão, e eles pudessem então experimentar a ser um vaso novo, né? O arrependimento do anjo daquela igreja também é algo citado, e o anjo daquela igreja se sentiu com certeza grande arrependimento. Ele sabia que Jesus o considerava responsável por toda aquela tragédia, né? Ele certamente buscou a Deus, entregando-se de novo para daí em diante não mais praticar aquelas obras. Ele, com muito cuidado, ou mais cuidado, ele amar, ter sabedoria e firmeza para zelar pelo cumprimento da doutrina que foi confiada a ele. Ok? Jesus envia então uma saudação para os crentes que não haviam seguido a Jezabel. Ele finaliza a carta à igreja de Tiatira saudando os crentes fiéis, e com isso ele poupa algumas tribulações e dando exemplo, fazendo com que ele se tornasse exemplos das bênçãos do Senhor Deus. Graças a Deus, e aqui eu termino, por aqueles crentes fiéis em Jesus, que têm se mantido fiéis aos ensinamentos de Cristo, que não têm dado ouvido aos ensinamentos de Jezabel. Eles estão aí, estão pertinho, estão do lado, né? Apocalipse 2, versículo 24 e 25, ele falou: o que tendes, retende, guarda o que você tem, fiquem firme, ainda que alguns errem, né? Os dons de Deus continuam sendo reais. Retenhamos, pois, a comunhão com a igreja, coisa nenhuma deverá nos afastar dela, até que ele venha, ou até que eu venha. Assim ele vai dizer no versículo 25, fechando a carta: Jesus virá em breve, então tudo que em parte será aniquilado, assim está escrito. Por isso fiquemos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não será em vão. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 15, versículo 58, ele vai dizer isso: amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos fechar esse culto com a bênção araônica? Se você quiser, você pode, aí onde você está, profetizar isso. Sim, bênção sobre a vida da pessoa que está junto com você. Então vamos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.